Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Primeiro, é importante entender que a ergospirometria ela não é apenas um exame, ela é uma ferramenta fundamental dentro da prática do nutrólogo para que você tenha uma compreensão perfeita de como funciona o exercício físico. Quando a gente fala de exercício, a gente olha o macro, né? Então a gente vê uma pessoa com aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, aumento da ventilação, mas o que acontece intracelular? Então a ergospirometria ela traz respostas de uma forma individual, trazendo uma nutrologia de precisão, em que você consegue entender o funcionamento do exercício físico especificamente dentro daquele indivíduo analisado. O curso foi bem direto, não ficava perdendo tempo com coisas que não fossem realmente práticas, mas sem perder também o embasamento teórico, né? Então as aulas eram curtas, davam uma visão prática boa, mas sempre vinha com embasamento teórico depois para poder aprofundar no tema através dos artigos que eles indicavam. E na prática do dia a dia foi um curso muito importante. O curso veio agregar muito na minha formação médica. Os gráficos também ajudaram bastante a gente situar tudo que a gente precisa. Achei super interessante, super boa a didática. Até as aulas quando são online, né, quando são perguntas e respostas, eu achei super interessante, trouxe bastante casos práticos. Vale totalmente a pena. A gente, logicamente, só em você agregar mais valor ao teu trabalho, porque quando você se sente mais seguro, você, logicamente, vai atender melhor o seu paciente. Em tempo curto, você pode aproveitar os intervalos e assistir. Essa aula de 15, 20, às vezes até de 5 minutos. Eu achei assim, sensacional, muito prática, muito objetiva, muito clara e muito atualizada. Evidentemente, a gente nos dá mais segurança para a gente poder desenvolver no consultório. Dá mais embasamento, tem várias perguntas e respostas ali, né, nas aulas, e que isso é da vivência prática de cada colega. E é muito interessante quando a gente traz isso para a nossa realidade, que a gente consegue também destrinchar, né, os problemas dos nossos pacientes. Né? Meus pacientes estão muito felizes, estou fazendo ele perder peso, equilibrando eles, tendo menos inflamação, dando para eles uma qualidade de vida melhor, né? Então, o curso é muito completo, né? Muito completo, muito amplo, traz bastante informação baseada na ciência. E, assim, a didática é muito interessante. Outra coisa que eu acho muito boa é a forma como dividem as aulas. Aulas muito longas hoje em dia, talvez a gente não tenha tanto tempo para se dedicar a elas, seria um pouco inviável. Mas com o fracionamento do tamanho das aulas e com uma didática bem direcionada, a gente tem o que? Tempo, né, de assistir a aula, quantidade de informação passada por módulo acessível, ou seja, você consegue assimilar aquilo, não é muita informação de uma vez só, onde você não consegue guardar.
sobre a fisiologia, as adaptações do organismo feminino às questões hormonais. E uma forma da gente saber isso é voltando em como é que eu faço as avaliações desses hormônios. A gente vai falar um pouquinho do eixo hipotálamo hipófise ovariano mais uma vez, como a Joyce acabou de falar da parte da ovulação, eu falei um pouquinho da fisiologia, mas a gente vai falar um pouquinho de tireoide, a gente vai falar um pouquinho de outros hormônios também. Então, vou falar um pouquinho sobre os hormônios femininos. A gente vai falar um pouquinho, então, só para relembrar da questão do hipotálamo, estimulando a hipófise, e da hipófise controlando as outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, a gente vai ter o IGNRH, estimulando a hipófise na produção de FSH-LH, e ela, por sua vez, através desse FSH-LH, estimulando a função ovariana. Primeiro na produção de estradiol, e depois da ovulação, o corpo lúteo se encarrega de fazer a progesterona. E como é que a gente vai dosar tudo isso? Bom, a gente vai ver que assim, FSH começa sempre baixinho, né? Então ele vai estar lá no estímulo durante o período ainda da menstruação, bem baixinho nos níveis basais dele, ele vai sendo estimulando, vai aumentando, até que na ovulação ele tem um leve pico e depois ele cai de novo até o final do ciclo. Muitas áreas diferentes, né? Muitas especialidades e todo mundo com o mesmo tom ali, né? Integrando os conhecimentos, cada um trazendo um pouquinho da sua área. Foi exatamente isso que eu estava buscando, que a Nutrology ela traz exatamente essa perspectiva de ser mais acessível, né? No olhar do paciente de uma maneira mais individualizada. Acho isso fantástico, a comunidade médica se unindo para quem tem essas mesmas intenções com os pacientes. A gente cresce muito mais, tira dúvidas um com o outro e faz com que o nosso paciente final que ganhe com tudo isso. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos. Isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática, ter uma ajuda e dividir os casos. Isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes, falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer, e quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Sistema endocannabinoide e sua relação com a obesidade. E essa é uma das aulas que faz parte do curso de obesidade avançada. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Então vamos lá. Primeiro o enfoque que nós vamos fazer com relação aos receptores endocannabinoides e os seus receptores. Primeiro, o papel do cérebro no controle do apetite está relacionado. Primeiro, a alimentação homeostática, ou seja, o indivíduo busca o alimento para, através do alimento, ele obter energia e repor as suas reservas de energia que ficam guardadas dentro dos adipócitos sob a forma de triglicerídeos ou triacilglicerol, né? Então, essa alimentação homeostática é, vamos dizer assim, didaticamente separada em mecanismos de fisiologia de fome e saciedade do tipo homeostático, do tipo de energia, tá? Essa homeostática, ela se faz basicamente por um mecanismo orexígeno, que é poderoso o suficiente para equilibrar os outros anorexígenos, e esse orexígeno é a grelina, que é produzida no estômago e é um potentíssimo orexígeno, ou seja, nos faz buscar alimento.
prazer, uma honra estar aqui com todos vocês. E a gente que é mais velho, trabalhando em nutrologia no Brasil, é uma satisfação muito grande a gente poder ver e contar com esse auditório tão bonito, tão repleto. Então, nós vamos conversar sobre mostrar alguns casos clínicos bem simples, de consultório mesmo, e mostrar qual a conduta que nós tivemos em relação a esses pacientes, levando em consideração, claro, a história desses pacientes. Então, paciente de sexo feminino, 55 anos, altura 1,65 m, peso 97,2, índice de massa corporal 13,35,7, PA 13/9. Um edema pré-tibial importante, tinha engordado 20 quilos após a menopausa, que tinha acontecido 5 anos atrás, refere ser muito tensa e ansiosa por causa do seu trabalho. Tem costume de tomar somente 1 copo de suco de laranja no de jejum, refere não gostar de doce, portanto, só os come muito raramente. Permanece sem se alimentar, tomando apenas cafezinho com adoçante até às 4 horas da tarde. Quando faz um lanche, que é um sanduíche light ou 3 barrinhas de cereal com o suco de fruta. Após o lanche, só toma cafezinho sem açúcar até que sua jornada de trabalho acabe, o que costuma ocorrer por volta das 9 horas da noite, quando vai jantar. Quase sempre em churrascarias, pois adora comer carne. Antes de jantar, belisca muito, relacionado ao seu estado de ansiedade. Ou seja, quanto mais ansiosa, mais ela belisca. Relata grande dificuldade de mudar a rotina alimentar, porque seu trabalho exige, frequentemente, que tenha que jantar com clientes, falta total de rotina por esse motivo, por ter que alternar cidades. Ela viaja daqui para lá, de lá para cá. Refere ingesta diária de no mínimo 1 garrafa de champanhe ou vinho por dia, bebe somente para relaxar, é o que ela diz, para não ser antipática com seus clientes ou amigos. Tabagista de 1 maço de cigarro por dia. Atividade física, ela caminha quando pode, mas só nos finais de semana por volta de 30 minutos. Então, qual foi a nossa conduta levando em consideração essa história dessa paciente? Foi aconselhada, lógico, a fazer dieta hipocalórica, alimentar-se com mais frequência, mesmo sem fome. Pela falta de tempo para o de jejum, mandou-se comer uma barra de proteína em vez da barra de cereal, ou uma dose de whey protein e suspender o suco de laranja, explicando a ela que suco é uma maneira dela ingerir, né, um montão de calorias provenientes da fruta, mas todas de uma vez só. Que sim, ela devia comer a fruta para poder ter acesso às fibras dessa fruta, né? Passar a almoçar nem que seja mais uma outra barra de proteína ou whey protein, se não tiver tempo. Diminuir a ingesta no lanche das 4 horas da tarde. Orientada a diminuir a ingesta de bebida alcoólica, explicando-se, lógico, o impacto que a ingesta calórica tem, levando em consideração que 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias, comparando com 1 grama de carboidrato que tem 4 quilocalorias, né? Isso para o paciente tem um impacto muito importante. Foi prescrito o seguinte medicamento, a gente optou por usar o Contrave, titulando a dose, se iniciando com um comprimido de 80 para 90 de manhã, com o objetivo de que, orientando, se baseando na história dessa paciente, para diminuir a ingesta alimentar, principalmente a derivada desses craving que ela tinha, e que com isso, com a ansiedade, mais ela buscava alimento, e com a vantagem, isso foi uma coisa que pesou bastante na decisão, de ter o efeito antiopioide do naltrexone diminuindo a ingesta alcoólica, embora ela não estivesse nada incomodada com o fato de estar bebendo o quanto ela vinha bebendo. Então, essa vantagem do naltrexone nessa associação medicamentosa é bastante interessante, e a bupropiona para diminuir o tabagismo, uma vez que ela fumava 1 maço de cigarro por dia. Não perguntei a ela se ela queria diminuir, queria fumar menos, nem se ela queria beber menos. Uma ideia é medicação, porque, lógico, a gente sabe que tudo que ela puder diminuir de álcool e o que ela puder diminuir de cigarro vai ser benéfico. E então ela voltou 2 meses depois da consulta, havia perdido 7,2 quilos, circunferência diminuiu 10 centímetros, a pressão já tinha normalizado e melhora acentuada do edema pré-tibial.
referindo que tinha melhorado muito da ansiedade, acentuada a diminuição dessa ingesta alcoólica que ela vinha fazendo, passou a conseguir fumar só 2 maços ao invés de um, que ela vinha... passou a conseguir fumar só 2 cigarros ao invés de 1 maço, tá? Segundo a paciente, a ansiedade é que a fazia procurar a bebida alcoólica para relaxar, e com esse medicamento, ela, segundo ela, uma sensação muito boa, ela não teve mais essa necessidade tão grande de buscar bebida alcoólica, e além disso, ela notou que o volume de ingesta alcoólica passou a diminuir, porque ela ficava mais sensível à ação dessa bebida alcoólica. Muito bem, então vamos passar para outro caso clínico. Paciente MC, 63 anos, masculino, carnavalesco, sempre lutou com excesso de peso, desde a infância. Engordou ainda mais durante a pandemia, quando passou a beber mais com o marido. Parou de fazer exercícios, trabalhava esporadicamente em home office, referiu muita ansiedade nesse período da pandemia, como todo mundo, né? Refere ronco, mas sem queixas de sonolência excessiva diurna. Relata que a libido estava ok, inclusive ele tinha se voltado a casar há pouco tempo, beliscava muito, principalmente mortadela, presunto e queijos os mais variados que ele adora. À noite acordava e tomava muito sorvete. Vinha usando a semaglutida 1,7 sem muito sucesso, e já havia feito uso do Saxenda há algum tempo atrás, também sem sucesso. Ele referia que não tinha diminuição da ingesta alimentar importante, nem com o uso do Saxenda, nem com o uso da Sema. Então, lógico, o que a gente fez? Tendo em vista essa história medicamentosa prévia desse paciente, a gente optou por fazer uma orientação terapêutica, medicamentosa diferente. O peso dele estava 121, índice de massa corporal 38,4, glicemia de 114, a glicada de 6,4, insulina de 13, a TGP até 41, ele estava com 61, testosterona total 231, ferritina 732, o colesterol total 219, triglicerídeos 147, HDL 46, LDL 146. PCR 0,97, vitamina D 19, ultrassom de abdômen compatível com esteatose moderada, e ele repetia que ele não tinha queixas de esfera sexual. O que a gente fez? Tendo em vista essa história pregressa medicamentosa, a gente optou em se entrar com tirzepatida, porque esse paciente tinha como fazer a aquisição desse fármaco. E aí nós entramos com 2,5 e solicitei que ele me contatasse quinzenalmente para dizer como é que ele estava. Entrei com a rosuvastatina, entrei com a Adera D3, porque ele estava com essa hipovitaminose D. No primeiro contato que ele fez comigo, 15 dias depois, relatou uma diminuição da fome sem efeitos colaterais. Aumentei, então, a tirzepatida para 5 miligramas. No segundo contato, ainda sem efeitos colaterais, aumentei a dose de tirzepatida para 7,5. No terceiro contato, ele referiu náuseas e tonteira de intensidade leve apenas ao dirigir o carro. Mandei, então, ele aumentar a dose para 10 miligramas e fazer o uso de Vonal antes de dirigir, já que essa náusea não era tão importante assim. No quarto contato, ele referiu que as náuseas melhoraram, mas ele estava sentindo cefaleia intensa, cansaço e adinamia, com importante redução de fome. Por esse motivo, mantive a dose de tirzepatida em 10 miligramas, ou seja, não segui aumentando, e entrei com reposição de sais minerais, aumentando o número de refeições para 4 por dia, priorizando ainda mais a ingesta de proteína. Isso eu trouxe porque eu considero assim, um marco em termos de approach que a gente tem que ter como nutrólogo frente a esses novos fármacos. Esses novos fármacos, hoje em dia, eles estão se apresentando como quase uma bariátrica, só que química, como a doutora Juliana Machado até fala algumas vezes. E a nossa postura como médicos nutrólogos tem que ser perceber isso e fazer uma reposição e uma adequação nutricional desses pacientes, porque eles evoluem
à semelhança dos pacientes com cirurgia bariátrica, tamanho o poder que esses fármacos têm de induzir uma diminuição de ingesta alimentar, tanto de alimentos quanto hídrica. Então, a gente orientou que esse paciente se alimentasse mais, bebesse água, os exames de sangue recebidos um mês depois, peso de 103, ou seja, tinha perdido 18 quilos, glicemia de 105, a glicada baixou para 5,7, aí tudo baixou, né? Insulina 12, a TGP foi para 40, ácido fólico 3,6, testosterona total 474, a livre 250, a ferritina 568, ou seja, baixou, o colesterol baixou, o triglicerídeo baixou, HDL, LDL, a vitamina D subiu por causa da reposição, ultrassom de abdômen melhorou, né, e eu entrei com ácido fólico por conta dessa carência de ácido fólico que ele estava apresentando. Outro caso clínico, paciente sexo masculino, 43 anos, apresentando-se com queixa de dificuldade para emagrecer, depressão e ansiedade. Peso 111, a índice de massa corporal 34,2, a PA 14,9, circunferência abdominal de 126, fazia atividade física caminhando 50 a 60 minutos diariamente. Relata ser muito ansioso, sentir muita fome na hora das refeições. Ele dizia que quando vai à churrascaria ele dava prejuízo. Também gosta muito de beliscar, especialmente a partir do momento que volta a casa, o que se acentua quando está nervoso e deprimido, que é o que está acontecendo atualmente. Tomando atenolol para controle de hipertensão arterial, já fez uso de semaglutida, mas teve que suspender porque apresentou episódios frequentes de enjoo e quadros diarreicos frequentes com forte flatulência, provavelmente por SIBO, pois só cederam após o uso do metronidazol. Conduta. Foi suspenso o atenolol, porque não é um fármaco apropriado para se tratar hipertensão de paciente com obesidade, substituído por captopril, que é o grupo de fármacos mais suscetível e mais adequado para se tratar hipertensão em paciente obeso, tendo subsídio o controle da pressão arterial em 15 dias. Foi prescrito, então, tirzepatida, porque com a semaglutida ele apresentava esses episódios frequentes de SIBO com muita flatulência que o incomodavam demais, e foi prescrito então tirzepatida 2,5, titulando a dose de acordo com a minha orientação quinzenal. Voltou à consulta 3 meses depois, tendo perdido 16 quilos, refere que apresenta apenas algum enjoo, mas que os quadros de diarreia não voltaram a se apresentar, ainda com alguma dificuldade em manter-se sem beliscar, principalmente após o jantar, orientado, então, a fazer uso de uma refeição à noite de iogurte proteico com fruta. Próximo caso, sexo feminino, 42 anos, com índice de massa corporal de 34, tentou muitas dietas para emagrecer, sem medicamentos, acompanhadas, no entanto, de exercício físico, inclusive com personal, sem ter conseguido emagrecer. Apresenta história de pré-diabetes, hipertensão arterial, litíase renal e dor lombar crônica. Está em uso de metformina, losartana e estalopram. Frequentemente faz uso de oxicodona e acetaminofém por conta da dor lombar. Apresenta uma glicada de 6,4 e a pressão arterial de 14,9. Foi prescrito semaglutida 2,4, titulando a dose por sua ação sacetógena também. Nesta paciente está contraindicado o uso de Contrave, por quê? E aí eu trouxe esse caso para mostrar isso. Por conta da possibilidade, da eventualidade, com frequência, dela fazer uso de shots pequenos de oxicodona por conta dessa dor lombar importante que ela tinha. E agora o último caso clínico, sexo feminino, 48 anos, querendo emagrecer e parar de fumar e melhorar do cansaço. Peso 95, índice de massa corporal 32,2, PA 16/11. Informa que no último ano tem diminuído progressivamente o fumo. Entretanto, vem apresentando ganho de peso progressivo, relacionado ao hábito de beliscar constantemente, especialmente doces, mais à noite. Por esse motivo, tem tentado há 8 meses perder peso sem sucesso. Exames complementares. Hematócrito 35, hemoglobina 11,3, hemácias 3.900, índices hematimétricos 29,
Presença de discreta hipocromia, transferrina de 385, ferro sérico 40, ferritina 9,7, um TSH de 6, um T4 livre de 4,1, anticorpos antimicrosomal menor que 10 e antitiroglobulina 31. Diagnóstico dessa paciente: excesso de peso, lógico, hipertensão arterial, anemia por carência de ferro e hipotiroidismo subclínico. Para o excesso do peso e para o tabagismo, então, a gente também associando uma vez mais essa associação de bupropiona com naltrexone para melhorar de uma forma dupla, com uma cajadada só, duas coisas, diminuir a ingesta alimentar e diminuir a ingesta, o fumo. Para hipertensão arterial, captopril com furosemida. Para anemia, ferropriva sulfato ferroso. Enfim, para hipotireoidismo subclínico, fizemos T4 50 microgramas dia e regressou após um mês referindo desaparecimento do cansaço, diminuição da ingesta alimentar, tendo perdido 8,3 quilos e a pressão de 13,8. Diminuiu o consumo de cigarro para 10 por dia, ou seja, um resultado bastante satisfatório dessa resposta terapêutica. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, Guilherme, Diogo, em estar aqui nesse que é o 3º Congresso Internacional de Nutrologia. E me coube falar de um tema que é a combinação da naltrexona com a bupropiona no comportamento alimentar. É um tema muito além da balança. Toda vez que nós falamos de alguma medicação que tem uma ação para controle metabólico, que seja, ou controle comportamental perante ou a ingestão alimentar, nós estamos falando muito além da balança. Porque nós sabemos que a obesidade vai muito além do peso. E nós sabemos que ela começa muito antes do peso aumentar, como o professor Paulo nos ensinou. Então, o que eu vou trazer para vocês vai implicar em redução do peso, mas nós sabemos então que essa redução do peso certamente trará diversos benefícios. Temos o conflito de interesse por ser speaker da Merck e a medicação que nós vamos estar falando, ela tem a combinação a naltrexona com bupropiona produzida pela Merck. Mas antes de falar dessa complexa rede de interações neurológicas, metabólicas, que levam e culminam com a doença da obesidade, eu gostaria de contar brevemente a história de um jovem cirurgião que em 2010 tinha a mão afiada com bisturi e queria sair operando todo mundo que enxergava pela frente. E aí, vendo que alguns pacientes, inclusive pacientes de bariátrica, não tinham a indicação para a bariátrica e assim procuravam para emagrecer, e a equipe desejava e precisava de alguém para tratar a obesidade de forma clínica, de forma mais efetiva, aí esse cirurgião buscou se especializar em nutrologia. E a busca e o estudo na nutrologia culminou em chegar até um curso de Dr. Paulo Giorelli. E daí à frente, Dr. Paulo Giorelli, naquela ocasião, o Contrave estava chegando nos Estados Unidos, depois, em 2023, chega aqui no Brasil, mais de uma década depois. E aí o Dr. Paulo, à frente na questão científica, ensinava a manipular bupropiona com naltrexona para que tivéssemos redução do comportamento compulsivo e do comportamento alimentar. E com isso o paciente emagrecia. Desta forma, o consultório desse cirurgião foi saindo do consultório cirúrgico e passando a ser um consultório mais clínico de tratamento da obesidade. E esse cirurgião sou eu que estou aqui falando hoje para vocês. Então, bupropiona e naltrexona foi o que fez inicialmente, associado algumas vezes ao exenatida, ao tratamento dos pacientes portadores de obesidade, quando a obesidade nem doença ainda era classificada pela Organização Mundial de Saúde, nem CID tinha. E por usarmos essas medicações, éramos criticados, éramos tidos como médicos que estávamos fazendo coisas mirabolantes, que era somente o paciente, bastava ele fazer o quê? Redução alimentar e prática de atividade física. Mas os anos passaram e nós estávamos certos, e hoje a ciência vem provar isso, e as práticas vêm provar isso, e talvez alguns dos que criticavam a gente estão hoje aqui conosco neste congresso, e aí eu dou as boas-vindas a todos que querem tratar a obesidade de forma séria e ética, e que fazem da nutrologia, essa especialidade tão maravilhosa, ao seu dia a dia. E a complexa rede que leva à formação da obesidade vem nos dizer que não existe um único tipo de tratamento para tratar essa doença multifatorial. E é por esse motivo que lançaram-se uma campanha One Size Does Not Fit All, que um tamanho não veste a todos, o professor Paul Schmeier citou isso aqui também. Isso se dá para toda a medicina
baseada na medicina personalizada. Não existe uma medicação, um tratamento, mesmo que a doença seja a mesma, o paciente não é o mesmo. E as suas interações, e essas interações, inclusive com a sua microbiota, com a paragenética que nós carregamos, ela, claro, que vem a ser aí bem diferente. Então, começou-se a estudar o tratamento da obesidade guiado por fenótipos. E esses fenótipos nós entendemos que é a manifestação física daquilo que a genética quer. E o fenótipo que nós vemos é um paciente com volume corporal maior. Mas esse fenótipo ele vem por trás, sendo possível de existir por conta de uma genética linkada a alterações que propiciam esse paciente a ter desejo alimentar maior, mas mais do que isso, a metabolizar de forma diferente, a armazenar de forma diferente as calorias ingeridas, porque a obesidade é uma intoxicação calórica. Assim como o álcool tem tolerâncias diferentes, calorias também têm tolerâncias diferentes dentro dos organismos. E é por isso que tem o magro que come e não engorda, e aquela pessoa que tem tendência a ter a obesidade, começa com pouca comida mesmo já ingerida, ganhar um pouco mais de gordura. Então, o estilo de vida, o ambiente, a epigenética, toda essa alteração e essa congruência de fatores vão levar ao ganho de peso, ao ganho de volume corporal. E nós comemos para sobreviver, comemos como uma necessidade fisiológica básica. E nós somos descendentes daqueles homens que comiam e sabiam armazenar energia e passaram e sobreviveram em épocas glaciais com escassez alimentar. Só sobrevivia aquele que conseguia armazenar calorias. E nosso tecido de armazenagem de calorias é o tecido adiposo, um tecido extremamente importante. A gordura desempenha papéis metabólicos importantíssimos. O excesso, como tudo na vida é um excesso, pode levar a problemas. E aí nós vamos então ter diversas formas que podem estimular a busca calórica alimentar. Algumas pessoas têm um sistema hipotalâmico que controla a fome instintiva mais forte do que o sistema de recompensa, que é o sistema mesolímbico. E nós sabemos que os neuropeptídeos linkados ao controle da fome, aumentando a saciedade e a saciação, eles estão sendo produzidos e vão ser atuantes lá no hipotálamo. Enquanto que no sistema mesolímbico eu tenho outras fontes que possam levar o paciente a buscar o alimento. Então eu como por instinto e sobrevivência, mas eu como também por prazer. E ao comer por prazer, eu estou me referindo a um controle mesolímbico e não um controle hipotalâmico. E aí nós então vamos aprender que tratar baseando-se nos fenótipos, eu posso acertar mais. E esse acertar mais à frente nós vamos esmiuçar esse próprio slide. Nós aprendemos a comer, e nós comemos porque gostamos, porque queremos, e esse aprendizado alimentar faz com que mesmo sem a gente estar com fome agora, se lembrarmos todos de uma torta de chocolate, basta lembrar daquela calda de chocolate por cima, vamos ter barulhos no estômago, vamos ter os burburígmos, vamos ter a peristalse aumentada, começamos a salivar mais. A fase cefálica da digestão começa com o pensamento do alimento, com a análise sensorial do olfato, que vai trazer junto depois do paladar o sabor. E isso faz com que nós tenhamos memórias. E essas memórias fazem com que nós busquemos o alimento mesmo sem ter a necessidade das calorias. E as pessoas que têm obesidade, já foi provado que elas têm uma necessidade maior de tentar aumentar a dopamina, porque têm menores receptores dopaminérgicos no sistema nervoso. E esta falta de receptores de dopamina faz com que a dopamina, naturalmente, que no magro age mais fácil porque tem mais receptores, no paciente que tem portador da obesidade, ele precise de estímulos maiores. E aqui a gente vê, por anatomia de neuroimagem, mostrando a área hipotalâmica, lá do lado esquerdo de vocês, e do lado direito o mesolímbico. Olha a quantidade de células e áreas mesolímbicas implicadas. Então, mostra que o sistema mesolímbico ele é muito forte. E é por esse motivo que ele pode anular as percepções e a ação no sistema hipotalâmico. E é daí que surgem os cravings. É daí que surge a fissura alimentar. E assim poderá surgir futuramente a compulsão alimentar também, culminando em aqueles que têm alterações genéticas na sua metilação de DNA, pela epigenética, por fatores ambientais, etc., com a intoxicação calórica, comumente chamada pelo CID-E660, de obesidade.
Então, aqui nós temos o espectro do comportamento alimentar. O comportamento alterado. Podemos ter diversidade de manifestações de compulsão periódica alimentar, ou somente o craving. Podemos, assim, desencadear o comer demais, levando o paciente à obesidade. Então, quando a gente come por recompensa, ou seja, não a fome fisiológica, instintiva, hipotalâmica, agora a fome mesolímbica, nós temos uma motivação para poder comer. E essa motivação vem pela necessidade de aumentar a dopamina no sistema nervoso central, porque a dopamina dá o prazer e a saciação. E assim o paciente vem a buscar o alimento. Só que esse alimento vai levá-lo, pela busca alimentar, uma falta de controle. Ele come naquele momento, mas ele não come grandes volumes. Muitas vezes ele come pequenos volumes em vários momentos. É o que difere o paciente compulsivo do paciente portador de craving. O compulsivo, ele come grande quantidade de uma única vez. E outro, o craving, ele come pequenas quantidades. Então, ele vai fazendo aumento de dopamina gradual e momentânea, e aí vem a concentração no sistema pré-frontal que causa o julgamento. Então, o paciente come sem precisar, mas tem prazer. Logo depois, ele se arrepende que comeu, porque o córtex pré-frontal é racional. E aí, isso faz com que a dopamina dele caia novamente, porque ele se culpa. Aí ele precisa de mais dopamina para ficar alegre outra vez. E esse ciclo não vai nunca terminando. E é desse modo que o craving existe. E aí o paciente relata para nós aquela falta de controle no alimento. Depressão, ansiedade, climatério, problemas sociais, tudo isso pode favorecer a necessidade dessa dopamina para o prazer. E nós temos pacientes, observem, 31% de eutróficos relatam que apresentam também sintomas de craving, mas aqueles pacientes que têm um sobrepeso, eles têm uma quantidade de craving que pode passar de 70%. Então, voltando àquela condição dos fenótipos da obesidade, baseando-se o tratamento nos fenótipos, nós temos o cérebro faminto, o intestino faminto, o comer emocional e a queima lenta. Então, 4 tipos de pacientes. O paciente do cérebro faminto é o paciente que é um paciente hiperfágico. O do intestino faminto é aquele que sente fome toda hora. É o paciente que tem craving. O fome emocional é o que tem mais craving ainda. Ele belisca para poder aumentar a dopamina. E ele ainda pode ter concentrações de receptores menores, como nós aprendemos nos slides anteriores. E o queima lenta é o hipotiroideu não tratado, é também aquele paciente que não faz atividade física, sedentário. E 85% dos pacientes podem ter mais de um dos fenótipos associados. E é nesse momento que nós, fazendo o direcionamento ao tratamento baseado nos fenótipos, conseguimos uma melhora de 1,75 vezes maior de acerto e de controle do comportamento alimentar. Uma vez que não tem cura, a doença obesidade, ela vai ter controle. E aí o paciente ele acaba realmente não tendo culpa, ele tem só responsabilidade no tratamento dele. E aí, quando nós vamos fazer essa guiagem pelo fenótipo, nós temos que entender, como o próprio professor Paul Schmeier falou na recuperação dos pacientes que saem da unidade de terapia intensiva, da Quality of Life, agora nós temos também que entender ao nosso paciente quais são as dores que ele traz, como o Wanderson gosta sempre de dizer, e através das dores desse paciente atuar na causa raiz que pode estar levando a ele a ter essa necessidade de dopamina tão mais elevada. E aí, nós vamos ter algoritmos de sociedades como este aqui, que o professor Carrel Leroux, que está escalado para dar aula amanhã para vocês. O professor Carrel tem um guideline que é um guideline muito interessante, em que pacientes que têm obesidade e são portadores de diabetes, de doenças metabólicas, portanto, hipertensão, apneia obstrutiva do sono, ovário policístico, se beneficiam como primeira linha do análogo de GLP-1 e de segunda linha com o naltrexona, podendo também ter outros medicamentos associados. E nunca se há impedimento de você ter começa com o GLP-1, mas depois associa também a naltrexona com bupropiona. Agora, naqueles pacientes mais depressivos, um paciente que é tabagista, um paciente como o professor Paulo citou, que é um paciente abusador de álcool, ele tem uma melhor resposta com o uso de medicamento naltrexona bupropiona. Particularmente, eu explico para o meu paciente que quando eu estou prescrevendo o análogo de GLP-1 ou a tizepatida que seja, nós estamos dando ao paciente uma medicação metabólica.
E quando eu estou dando um medicamento como naltrexona e como bupropiona, eu estou dando uma medicação que ela é comportamental. Então, nós temos duas frentes de ação que, se eu somo, eu consigo ainda melhores resultados a esses pacientes. E aquele paciente deprimido, e a depressão está associada à queda das concentrações de resposta de serotonina e dopamina, eu vou ter, então, a busca alimentar, mais uma vez explicada pelas questões dos receptores e pela necessidade da dopamina, aí com o aumento do consumo alimentar, aumento do craving. O CONTRAV, nos Estados Unidos chamado de CONTRAVE, ele é uma abreviação do controlando o craving, control craving. Então é o CONTRAV. Então a gente não esquece mais que os pacientes com craving podem ter uma melhor resposta com o CONTRAV. E a ansiedade e depressão, ela aumenta e, consequentemente, junto dela tem aumentado a obesidade. E a obesidade vem como comportamento, mas também pode ser induzida pelos fármacos antipsicóticos e antidepressivos, que, a depender da classe, pode favorecer a isto. E quando se fala de bupropiona, nós sabemos que ela, por ser um agonista, por ser dopaminérgica e por ser noradrenérgica, nós temos uma melhora dos componentes depressivos. E o paciente ele fica com mais desperto, mais animado, mais pronto para o dia a dia e para a vida. Então a bupropiona traz esse benefício, além de trazer aumento da libido, e que muitas vezes está baixa. E como a gente tem que trazer prazeres, o paciente tem que entender qual a fome que ele tem. Porque quando nós interpretamos fome, nós vamos lá e comemos. Só que às vezes a fome não é uma fome por alimento, é uma fome por mudança de condição de trabalho, uma questão familiar, uma questão pessoal, enfim, são as angústias. E aí aquilo é interpretado como fome, porque quando come, ao mastigar, você desliga o pensamento do problema, então é uma forma de você deslocar o pensamento, você diminuir o pensamento cerebral do problema, e ao mesmo tempo é uma forma de aumentar a dopamina, que pode ajudar nesse benefício. É o mesmo que acontece quando o paciente ele vai ao álcool ou a outras drogas para poder melhorar o seu bem-estar. Então a gente tem que ter atenção que as calorias também trazem este aumento do bem-estar. E depois desse período dos últimos 5 anos com a pandemia da Covid, a depressão tem aumentado drasticamente e a associação desses sintomas com obesidade bastante também. E aí o CONTRAV surge, como eu disse, como a bupropiona, noradrenérgica e dopaminérgica, e ela vem associada ao naltrexona, que é um antagonista de receptor opioide, que vai potencializar a ação da bupropiona. A BUP, ela age em umas células que são as células da PONC, e ali ela vai, deste modo, diminuir o apetite do paciente. Só que, consequentemente ao metabolismo, vai haver um aumento de beta-endorfina, e essa beta-endorfina pode anular a ação da PONC. Então, você vai ter a naltrexona inibindo a ação da beta-endorfina. Aí, então, você vai ter uma potencialização do efeito da bupropiona e um prolongamento deste efeito quando a naltrexona está junto, associado. Então, o BUP aumenta a PONC e o naltrexona ele vai potencializar esta ação, esse estímulo sobre esse conjunto celular. E, deste modo, nós vamos ter uma durabilidade maior do efeito, favorecendo não somente redução do apetite, mas, por ser noradrenérgica, um pequeno aumento também na taxa metabólica basal, que associado vai dar a perda de peso mais facilitada. E, claro, quando você faz análise além do peso, todo emagrecimento culmina com melhora da resistência insulínica. E aí não seria diferente com a associação da naltrexona com a bupropiona, mostrando então uma melhora dos níveis de glicemia nesses pacientes. Também vai melhorar fatores de risco cardiometabólicos, como a dislipidemia. Vamos ter significância estatística com o uso de naltrexona e bupropiona associados, o CONTRAV, nos índices glicêmicos, nos índices lipídicos. Embora não seja medicação para tratamento de diabetes, não seja medicação para tratamento de dislipidemia, é um tratamento para a causa de tudo isso, que é a síndrome metabólica, que está incluso aí a obesidade. Então, controle glicêmico, controle cardiometabólico e redução diária de gordura abdominal. Sabemos que análogos diminuem gordura abdominal, sabemos que a naltrexona diminui gordura abdominal. E ao diminuir a gordura visceral, você melhora os riscos cardiovasculares e assim, deste modo, você traz os benefícios cardiometabólicos que vão estar associados com o aumento da sobrevida, consequentemente, com o aumento da qualidade de vida deste paciente. Um paciente que é tabagista tem 5 anos a menos
de vida do que uma pessoa que não fuma. Um paciente que sobreviveu ao acidente nuclear de Chernobyl, 2 anos e meio a menos de sobrevida. E um paciente portador de obesidade tem 10 anos a menos de sobrevida. Então, a obesidade ela é 4 vezes mais potente do que um acidente nuclear. E, por esse modo, nós temos que atuar de frente a ela com muita seriedade e, claro, sempre que possível, não somente com mudança do estilo de vida, porque ele é a base de tudo, mas a psicoterapia para controlar esses comportamentos e as medicações para transformar este percurso de mudança de mindset em um percurso menos sofrido para o paciente, que não tem culpa de ser obeso, mas tem responsabilidade pelo seu tratamento. E aqui, mais uma vez, mostrando também controle de glicada. Mudanças da impulsividade e do craving sendo visualizadas com o uso do Contrave. E deste modo, nós vamos também ter controle de transtornos como a depressão maior, haja vista a bupropiona ser um antidepressivo, que pode ser associada a tantos outros antidepressivos. E ela foi associada também a uma redução não somente do consumo de álcool, como a redução do tabaco. Naltrexona é interessante para os pacientes alcoólatras, e enquanto que a bupropiona para os pacientes tabagistas, e a associação dos dois para tudo isso, além dos pacientes portadores da obesidade e da síndrome metabólica, e mais uma vez reforçando a possibilidade de associação desta associação, que é a naltrexona com bupropiona em análogos de GLP-1 e também nos duplo-agonistas. E a cirurgia bariátrica? Cirurgia bariátrica, ela precisa que o paciente perca 10% do peso no pré-operatório. Várias são as formas de conseguir ajudar o paciente nisso. Dentre elas, se ele tem comportamentos de depressão, tem comportamentos compulsivos com craving, o paciente pode se beneficiar muito com o uso da naltrexona e bupropiona no pré-operatório para perdas dos 10% do peso. E não somente como medicação neoadjuvante, ou seja, usada antes do tratamento cirúrgico da obesidade, mas como medicação adjuvante usada no pós-operatório para manutenção desta perda de peso. E claro, efeitos colaterais são comuns a todos os medicamentos que nós usamos para tratamento de obesidade. E esses medicamentos, eles vão trazer efeitos colaterais que são contornáveis com medicações sintomáticas. A obesidade mata, como nós falamos, 2 vezes mais do que o tabaco. Ela mata e é causa de mais de 214 doenças. A grande maioria das doenças oncológicas tem a obesidade como um fator de risco. Então, eu tenho como gerenciar esses efeitos adversos sem precisar suspender as medicações, seja análogo de GLP-1, seja Contrave. Eu não me recordo quando foi que eu tive que suspender definitivamente, mas não raro nós temos que fazer ajuste de dose, uma progressão um pouco mais lenta. Isso é comum e faz parte da prática do dia a dia, da arte da medicina, que nós não vamos seguir só bula, nós vamos seguir, claro, todo o raciocínio médico que está por trás disso. E as náuseas, elas vão diminuindo com o passar do tempo. Elas somente são comuns mais no início e a náusea está mais associada ao naltrexona do que a bupropiona neste composto. E a gente sabe que também podemos associar ela há pacientes que são pacientes portadores de doença arterial coronariana, mas tem a ver, inclusive, com a hipertensão, mas tem que estar sob controle. Tem que haver controle e acompanhamento com o cardiologista. Não há uma contraindicação. A contraindicação maior seria para pacientes com histórico de crises convulsivas, episódio convulsivo mesmo que febril, e nos pacientes que são bipolares e pacientes, portanto, que podem fazer episódios de mania com o uso da bupropiona. E a Contrave ele pode ser associada a diversos antidepressivos, mas em particular eu não mexo em antidepressivo que foi prescrito pelo psiquiatra e a gente faz consultas em interespecialidades para melhorar a adesão do paciente e, consequentemente, a gente consegue ter a associação sim. E como usamos para finalizar? Nós usamos na primeira semana um comprimido pela manhã, às 8 horas. Depois, na segunda semana, um às 8 e outras 16. Na terceira semana, 2 de manhã e 1
à noite e na quarta semana 2 a 2. É o que pede a bula. Há pacientes que não conseguiam chegar na dose plena, mas os benefícios colocados com redução de glicada, redução de LDL, aumento de HDL, diminuição de circunferência abdominal, melhora de parâmetros metabólicos, se deu com a utilização de 32 mg de naltrexona com 360 mg de bupropiona, ou seja, 4 comprimidos ao dia, tomados, fracionados, conforme aí está colocado. E sempre o manipulado não terá efeito similar ao Contrave. Os efeitos colaterais com manipulado são extremamente mais altos, porque a tecnologia do Contrave tem uma capa de revestimento do comprimido que faz com que a liberação seja gradual e lenta. Lembrando que esses pacientes precisam manter níveis séricos para que eles não façam picos de remédio, ausência de remédio, porque neste momento da ausência do remédio e o manipulado ele não tem absorção gradual, a absorção é rápida, os efeitos colaterais são maiores por isso, tais como tremor de extremidades, taquicardia, sudorese fria, sensação, muitas vezes até de pânico. Então lembrar que nós temos o Contrave como tecnologia para evitar esses efeitos colaterais. E aqui as contraindicações eu já citei para vocês anteriormente. Como o meu tempo já se esgotou, só trago brevemente o caso clínico, que seria de uma paciente de 47 anos que faz ganho de peso nos últimos 2 anos, e esse ganho de peso veio acompanhado não somente de aumento da área corporal, como também com fenômenos do climatério, os sintomas como fogachos. E ela não conseguia reduzir o peso mesmo com exercício físico. Não tinha abuso de substâncias psicoativas, padrão alimentar tinha sim os cravings e o padrão do sono regular. Na bioimpedância, nós observamos que ela tem um peso um pouco mais elevado e um percentual de gordura um pouco mais elevado. E nós, no consultório, não tratamos baseando ninguém em MC, nós tratamos baseado em composição corpórea, porque nós fazemos uma análise personalizada e sabemos que a obesidade não se classifica mais com IMC, como lá antigamente aprendemos. Então, as hipóteses diagnósticas é uma paciente ansiosa, uma paciente compulsiva, uma paciente com craving e com síndrome metabólica, portanto. E aí fizemos a análise e começamos a psicoterapia além da medicação Contrave. E ao observarmos que eu tenho os pontos-chave, trazer motivação, melhorar a qualidade de vida, melhorar a libido, diminuir os efeitos do climatério que se apresentava, eu vou assim conseguir resultados a esta paciente que tinha o objetivo de perder os 7 quilos ganhados. E neste modo, depois que nós observamos em 3 meses, houve uma redução de quase 10 quilos do peso, e assim com menos 13% do peso inicial, trazendo a paciente por uma composição corpórea satisfatória, mas o caminho não termina por aí, ele só começa e o tratamento vai ser ad eterno. E mais uma vez eu digo, aprendi a usar bupropiona com naltrexona, na época manipulado porque não tinha no Brasil o pronto para uso, lá na época, como disse, com o Dr. Paulo Giorelli. Isso mudou o rumo do meu consultório, conseguimos excelentes resultados com os pacientes portadores de obesidade. Enxergando esse futuro, nós começamos lá atrás pelos olhos da ótica de alguém com muita experiência. E essa visão de futuro, ela foi diferencial do passado que nos trouxe ao presente. Então, o nosso presente hoje é um presente com tecnologia, com ciência e também com conscientização. E a conscientização tem que começar entre nós e onde muitas vezes ainda nós temos preconceitos com a prescrição dos fármacos para a obesidade. Meu muito obrigado.